Com a Copa do Mundo de Clubes, muita gente está prestando atenção nos jogos e vendo aí o que está acontecendo em torno de cada partida justamente para fazer mais dinheiro. E Rodrigo, hoje a gente vai falar aqui sobre um pouco sobre futebol, sobre estatísticas, sobre essa mania que as pessoas estão adquirindo agora de apostar. Para alguns se torna um vício, né? Que a gente já vê que realmente é uma crescente no Brasil. E uma parada que tem acontecido bastante é o desânimo de algumas pessoas justamente em acompanhar futebol. Por quê? Porque isso, de certa forma, está tirando um pouco da naturalidade das coisas, do brilho, sabe? A gente viu agora recentemente alguns casos de jogadores que estão sendo acusados, né, de participar de esquema aí de apostas, né, para favorecer conhecidos e tal. E mesmo sendo assim ganhos muito pequenos para essas pessoas, a gente passa a desconfiar um pouco das coisas que estão acontecendo, sabe? Tipo, você não sabe se aquela partida absurda que o seu time perdeu é realmente porque o seu time é ruim mesmo ou se foi um esquema combinado. Não, e você comentando, cara, eu lembrei de um fato que sempre me pegou muito, que é a Copa do Mundo de 98. Eu era criança, tinha 8 anos naquela época, cara, mas eu tenho absoluta e total certeza, apesar de que eu não posso provar, né? Aquilo lá foi comprado pela França, né? Não faz sentido, né, naquele momento do futebol brasileiro, com aquele time, aquilo ter acontecido, né? Então, assim, eu acho que o dinheiro já controla resultados em jogos há décadas, né? É que agora, com a internet, com os smartphones, a coisa ganhou escala, ganhou volume, né? E um dos motivos, assim, eu não sou fissurado em futebol, eu gosto, mas muito moderadamente, assim, eu gosto de ver, geralmente quando tá numa final de campeonato, ou jogos assim importantes que nem os jogos da Copa do Mundo de clubes, eu acho legal, pô, assistir grandes times do mundo disputando no campeonato de grande relevância, acho legal. A Copa do Mundo eu acho sensacional para mim. Copa do Mundo transcende tudo, transcende a questão do futebol, transcende muitas coisas, sabe? O mundo para assistir, eu acho que é um negócio legal. Mas é uma pena que a gente hoje nunca vai saber se aquele resultado aconteceu realmente por talento, por sorte, ou porque alguém pagou para manipular aquilo lá, né? Isso, infelizmente, em todos os esportes, não é exclusividade do futebol, né? O futebol, por ser o mais popular do Brasil, acaba sendo o mais direcionado aí na questão das apostas. Mas eu quis sugerir esse tema porque, assim, a gente está surfando na onda atualmente da questão do Mundial de Clubes, da FIFA. Os outros campeonatos pararam todos, né? Então, assim, me chamou a atenção porque eu que não gosto tanto de futebol, tenho acompanhado e, infelizmente, que pro meu Palmeiras não rolou, né? Perdeu pro Chelsea aí. E também eu queria levantar uma questão contigo, que a gente discutiu aqui antes de começar o vídeo, a diferença do nível, cara, do futebol, porque assim, apesar do Palmeiras jogar muito bem, ontem eu como torcedor fiquei com a sensação de que o Palmeiras tinha muita raça, tinha muita dedicação, tinha assim habilidade, né, mas parecia que estava jogando, sabe, 11 gigantes com 11 anões, eu fiquei com essa sensação. Tanto na parte tática, na parte física, os caras pareciam muito mais ágeis, assim, é diferente. Inclusive aconteceu algo que eu tive a mesma sensação, se não me engano, uma vez o Santos, do Neymar, ainda disputou uma final de Mundial. Eu não lembro com qual time europeu foi. Não sei se Acho que foi foi com o Barcelona. Foi com o Barcelona. Barcelona. Cara, aquele jogo, Barcelona e Santos, eu falo assim, parecia um time de várzea jogando, né? Não desprezando o Santos, longe disso, mas era uma diferença tão grande de, sei lá, de tudo, né? E eu me pergunto, até te perguntei, por que o brasileiro não consegue, um time brasileiro não consegue chegar no nível daquele, né? Você falou, são bilhões injetados, né, pelos sheiks. Fico triste que tudo indique hoje que o futebol é muito menos talento e raça, é muito mais dinheiro, né? Essa questão das apostas eu acho que pega muito. A gente, de repente, não fica nem sabendo isso em todos os esportes, infelizmente. E queria ver, entender contigo, você que está aí na Europa, você gosta bastante de futebol, acompanha de repente o futebol daí, mas explica igual você explicou para mim resumidamente, por que, cara, que tem essa diferença tão grande no. Não são todos, né? Mas nos top times aí em relação aos times brasileiros. Aí você tocou num ponto chave para mim, né? Que é não são todos. Então, quando o Mundial começou, a gente, de verdade, sim, todo mundo achou que ia ser um amasso dos europeus.
de verdade. Achou que seria um amasso dos europeus, todos. Que o Porto ia ganhar do Palmeiras, que o Benfica ia amassar também. Mas a gente viu que essa distância só é muito grande com os times de primeira prateleira, tá? Então vamos pensar aí deve ter uns 8 ou 9 no mundo aqui. Aliás, tem uns 8 ou 9 na Europa que são incríveis, times incríveis. Mas se a gente for um pouco abaixo, por exemplo, a própria Liga de Portugal aqui, cara, é fraca. A Liga Portuguesa de Futebol é fraca. E se a gente pega times topo de gama no Brasil, que hoje reconhecidamente são Palmeiras, Flamengo, Botafogo agora mais recentemente. O Fluminense eu achei que foi até surpreendente, tá? Não imaginava que o Fluminense ia chegar tão longe assim. Mas esses clubes, cara, eles com certeza, se tivessem, né, em algumas ligas aqui na Europa, eles iam passear. De verdade, os caras iam jogar assim de forma muito, muito, muito fácil, muito tranquila. E a gente achou que seria diferente, que seria tipo um amasso geral. Mas não foi, tá? Então, para esses clubes que são de primeira linha, vamos pensar assim hoje, né? Premier League, que é a liga inglesa, existe muito dinheiro sendo injetado, especialmente os sheiks aí, essa galera. Então a gente está falando aí coisas na ordem de milhões, bilhões de euros sendo injetados em muitos talentos. Inclusive, esses caras vão para o Brasil e compram os melhores talentos já desde muito cedo. Por exemplo, agora o Estevão, do Palmeiras, que está indo para o Chelsea. Foi comprado, eu acho que ele fez 18 anos agora, alguma coisa assim. Eu não acompanho muito a carreira do Estevão, mas acho que ele tem 18 anos agora. Tipo, ele é um moleque ainda. E aí os caras compram por valores milionários, sabe? Bilionários às vezes. 18 anos. E já... então. E no Brasil a gente não tem tanto investimento assim. Hoje, é lógico, de uns anos para cá aumentou muito, tá? Graças especialmente a Flamengo e Palmeiras. Acho que o Atlético Mineiro também teve uma parcela nisso, que eles começaram a aumentar os investimentos dos jogadores. E isso está começando a fazer com que o mercado brasileiro também fique muito, muito difícil para outros clubes que estão em situação financeira mais delicada, tipo o São Paulo e o Corinthians, por exemplo. Mas assim, de modo geral, existe muito investimento financeiro, tá? E isso com certeza muda o nível de qualquer clube. Você consegue montar os melhores elencos, ter os melhores profissionais da parte física, ter estruturas de primeiro mundo. Então isso ajuda muito. Uma coisa também que eu sinto que o Brasil... Os times da América do Sul sofrem mais são os tamanhos dos países, especialmente o Brasil, né? Vamos pensar assim. Hoje, vamos supor, no Campeonato Brasileiro, o time joga contra o Juventude lá no Sul, lá em Caxias do Sul. E aí na semana seguinte, dali 3 dias... 4 dias, ele precisa ir para Recife, por exemplo. Então você sai de norte a sul, norte a sudeste, do meio do Brasil para cima também, e você precisa percorrer distâncias muito grandes. Então, naturalmente, os times do Brasil precisam andar muito mais para jogar. Então, eu acho que isso dificulta muito ter um calendário um pouco mais enxuto. Então, hoje o brasileiro precisa ser, às vezes, um pouco mais longo e tal. Tem muitos clubes também. O campeonato estadual acaba atrapalhando, que também é no começo do ano. Os times têm que desprender super esforço nisso e não dá resultado nenhum, porque não... É irrelevante. Vamos ser bem sincero aqui, o campeonato estadual é bem irrelevante. E acho que essas coisas todas, assim, elas somam para a gente ter uma liga um pouco mais complicada, digamos assim. Já na Europa, eu sinto que as coisas estão um pouco mais organizadas. Tem, às vezes, um calendário um pouco mais enxuto. Para eles aqui é um pouco mais tranquilo, porque o clima é mais favorável. Então, imagine você jogar contra o Cuiabá num domingo à tarde, 38 graus às 4 da tarde. É muito mais fácil você jogar contra o Liverpool num sábado à tarde com 12 graus, com 10 graus, sabe? Tempo ameno. Então, assim, a gente sabe que existe a própria localização, o dinheiro, essas coisas todas aí, elas facilitam muito. Mas a gente vê que, no geral, são só para os times do topo da prateleira, tá? Dali para baixo, a gente sabe que dá jogo. Tipo, um Braga aqui, por exemplo, competiria contra a Ponte Preta no Brasil, por exemplo. É umas doideiras assim.
Enfim, eu só queria entender, porque assim, se bem que eu também não sei o faturamento de quanto de cada um deles aí. Por exemplo, eu sei que os grandes times do Brasil têm muito dinheiro, né? Principalmente o Palmeiras e o Flamengo. Cara, assim, eu não sei se dinheiro é tanto problema para chegar num nível equiparável aí aos top da Europa, né? Mas, enfim, fico triste aí pela questão, até porque acaba ficando uma disputa injusta, né? Porque eu não sei se o futebol brasileiro parou no tempo, porque a gente que antigamente ditava as regras, né, até 2002, aí, quando ganhamos a última Copa, de lá para cá, na minha cabeça, o futebol só está caindo de qualidade, no Brasil, obviamente, né, assim, parece que paramos no tempo, né, e quando tem esses jogos com europeus, a gente vê que realmente essa é a sensação. E voltando na questão das apostas, eu acho que é um gancho importante da gente fazer por dois principais motivos, tá? Um na minha cabeça, porque eu acho que o futebol hoje ele é muito. Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo da seleção brasileira. Cara, a seleção brasileira quase não teve extremas dificuldades para se classificar nas eliminatórias da Copa, né? Teve momentos lá que a gente chegou a cogitar que de repente não conseguiria classificar, o que seria bizarro, né? E vejo esses caras jogando, parece que falta alguma coisa, sabe? Eu não sei se é raça, o termo correto, ou se é força de vontade. Tipo, parece que os caras estão ali obrigados, entendeu? Porque, eu tô ganhando meus X milhões ali, eu tenho que vir aqui jogar futebol aqui na Colômbia, né? Que saco, né? Então fica com essa sensação. E aí entra a questão do dinheiro também, né? Porque eu não sei até que ponto. Estou dando uma opinião de torcedor, nada a ver aqui, mas até que ponto os resultados são verídicos ou não. E aí o que me chamou a atenção para a gente sugerir a questão das apostas é que eu vi um dado recentemente na rede social. Eu achei uma outra que eu caminhei para o Jonathan, mas não é a que eu tinha visto originalmente. É a fonte aqui cita a oitava edição do Raio-X do Investidor. Mas assim, o perfil de investimento do brasileiro, tá? 63% não investe, ou seja, só se vive uma vez, né? Bora curtir a vida. Aí 23%, a grande maioria das pessoas que investem, investe na caderneta de poupança, o que é muito cultural no Brasil, mas é uma burrice matemática sem tamanho, né? Porque você tem hoje opções de investir com rendimento maior, corrigindo seu dinheiro pela inflação e com risco zero, igual da poupança, né? Mas não, o brasileiro curte deixar dinheiro na poupança, acha bonito receber menos do que a inflação. Aí logo na sequência vem apostas. Então, assim, não que apostas seja um investimento, mas considerando nesse balde de opções aqui, apostas como sendo uma delas, vem logo na sequência. Então, assim, poupança, apostas, depois vem títulos privados, fundos de investimento, criptomoedas, ações e tudo mais. Então, assim, isso mostra muito sobre a cultura do brasileiro, né? O brasileiro literalmente parece que nasceu para não evoluir, né? Pô, vamos gastar todo o nosso dinheiro com apostas esportivas. E, pô, será que é realmente interessante, né? Você gastar o seu dinheiro com uma coisa que pode estar sendo manipulada? Aí eu vou passar de novo a palavra para o Jonathan, porque ele tem de cabeça aí alguns casos que ficaram famosos na mídia aí, de jogadores que se envolveram com isso aí para, assim, para favorecer certas pessoas. E quem garante, né, que o que está acontecendo ali não foi realmente planejado para dar dinheiro para um certo grupo de pessoas? Você vai ficar colocando seu rico dinheirinho ali apostando numa situação de futebol que você não pode controlar absolutamente nada, né, sendo que para o brasileiro tem opções mais seguras, né, de rendimento. E só para finalizar, antes de passar para o Jonathan, acho que o grande erro do brasileiro é simples, tá? O brasileiro é imediatista para tudo na vida. Ele quer que tudo fique pronto, tudo aconteça no estalar de dedos. Então, ficar rico, ficar milionário, não é da noite para o dia. Não vai ser a aposta esportiva que vai te fazer milionário, porque senão tava todo mundo milionário, já que todo mundo joga, né? E aí, Jonathan, conta pra gente aí esses casos que você tem de cabeça aí de galera, de jogadores aí que se envolveram e se deram mal, né, nessa questão. Tiveram dois casos que eu me lembro de cabeça, acho que tem um no Botafogo também, mas são dois agora um pouco mais emblemáticos que eu vi recentemente. Um deles é o do Bruno Henrique,
o jogador do Flamengo, o atleta do Flamengo, e o Lucas Paquetá, que joga na Europa. E aí é o seguinte, o que aconteceu nesses casos, né? Basicamente, o que está sendo apontado nas investigações aí é que eles tiveram participação em um esquema com pessoas para favorecer essas pessoas em algumas apostas. Isso está sendo investigado, ainda julgado, tá? Então não estou afirmando aqui que eles tiveram qualquer tipo de contato, mas é o que está sendo apontado, né, apontado nas investigações. Então, como é que funciona? Vamos supor que o cara te manda no WhatsApp aqui, você não quer tomar um cartão amarelo no próximo jogo, não, para eu conseguir faturar um dinheirinho lá na aposta? Basicamente é isso. Então, esses caras, aparentemente, segundo a investigação, teria tido alguns casos aí de ajuda para familiares e tudo. E o que mais me deixa assim boquiaberto, cara, é que assim, eram valores tão pequenos que eventualmente, se eles precisassem ajudar diretamente essas pessoas, esses amigos, esses familiares, não faria diferença nenhuma na carreira deles, no bolso deles. Vamos supor que eles precisassem tirar, vou chutar muito alto aqui, R$ 100.000 do bolso para ajudar alguém. Seria muito mais do que esse pessoal teve lucro com essas apostas e não teria problema nenhum na carreira deles, né? Foram 2 casos, acho que 2 ou 3. Mas enfim, a questão é a seguinte, existe uma parada nas apostas esportivas, não sei se isso tem em mais tipos de apostas, que são as odds, né? Basicamente uma odd é o quanto que você vai ganhar numa aposta. Então, por exemplo, quanto mais improvável for aquela aposta que você vai fazer, maior é a odd. Então isso faz multiplicar os seus ganhos. Então se você tem uma odd de 2 para um determinado jogo ali que você apostou R$ 10, se você ganhar, vira 20. Então assim, são formas de multiplicar o seu dinheiro. Então quanto mais provável o resultado ou a ação, menor a odd. Quanto mais improvável for. Então se o Real Madrid for jogar com a América de São José do Rio Preto, e você for apostar na vitória do Real Madrid, por exemplo, a odd vai ser baixíssima porque a probabilidade do Real ganhar é muito grande. Então é basicamente isso. Então essas pessoas naturalmente faziam apostas em coisas que eram um pouco mais palpáveis, né? Tipo um cartão amarelo, coisa de falta. Existem uma série de coisas que você pode apostar, né? Número de escanteios, a vitória de algum dos outros times, se vai ter gol, se não vai. Então, isso leva realmente a gente a crer, cara, que em alguns resultados a gente pode questionar, sabe? A gente passa a ter razão no questionamento. Até certo tempo atrás, não, porque não era tão explícito isso ainda, né? Mas hoje em dia, cara, é ok alguém questionar um resultado que foi muito bizarro. Porque hoje em dia já não dá pra gente garantir mais que alguma coisa não está sendo manipulada. Antigamente era muito comum aquelas questões das malas, né? Acho que era mala amarela, mala preta, branca, sei lá qual que era a cor da mala, que você dava uma mala de dinheiro pro time perder ou ganhar, sabe? Eu lembro que uma das malas era para o time perder e a outra mala era pro time ganhar. Então você chegava no time, ó, eu vou te dar esse dinheiro aqui como incentivo para vocês ganharem, sabe? Esse era a manipulação que existia. Então, assim, hoje a gente já vê que tem o maior número de jeitos de manipulação de resultados. E aí isso deixa a gente meio ressabiado que perde-se um pouco a diversão. Inclusive eu tenho amigos que apostam e tal. Realmente não é uma parada que eu curto, mas acho que tira um pouco do brilho do espetáculo. É. E assim, eu não sou contra apostas, até porque um dos sonhos da minha vida é ir para Las Vegas e torrar uns US$ 10.000 lá, nem que eu perder tudo, pelo menos eu realizei esse sonho. Que a gente vê muito em filme, né, os cassinos de lá, então eu tenho isso como um sonho de vida, então eu faria numa boa aí. Mas assim, eu acho que o grande erro, né, é você fazer disso um vício, né, pô, tá jogando, não tá ganhando, né, pra quê, né? Assim, eu acho que a aposta tem que ser diversão. Então, por exemplo, você ia no cinema e ia gastar R$ 30, sei lá, 30, R$ 50 entre ingresso e combo de pipoca. Ah, não fui no cinema, vou pegar esses R$ 50 que ia pro cinema e vou jogar na casa de aposta. Pô, legal, você tá se divertindo, você tá ali esperando o resultado e tá emocionado com a situação, ok. Agora, aquelas pessoas que pegam. Eu já ouvi de relatos pessoalmente de pessoas que pegam integralmente o salário e apostam.
né? Pô, você imagina, a pessoa já ganha mal, ganhou lá R$ 2.000 e pega R$ 2.000 e joga na casa de apostas, aí é uma bizarrice sem tamanho, né? Então, acho que o grande erro de boa parte dos brasileiros hoje é essa. Então fica aí até como é que se diz o termo? Reflexão, né? Para que se você está gastando muito dinheiro com isso, acho que não é muito por aí. Mas é isso, Jonathan. Então, infelizmente, aí os nossos times. O seu time não vou nem falar nada, né? O seu time tá numa situação aí. São Paulo, cara, nem eu quero saber do São Paulo, mas O seu time tá numa situação aí muito degradante nos últimos meses. O Palmeiras, infelizmente, também parou no Chelsea aí, mas completo mérito pro Chelsea, jogaram bem demais. Eu assisti só parte do segundo tempo, que foi o que a minha paciência e meu sono permitiu. Que é tarde o horário do jogo no Brasil já, né? E, enfim, não dá para comparar, não. Eu acho que são futebol, não tem plural, né? Eu te perguntei, tem plural futebol? Mas são jogos muito diferentes, né? E se o Palmeiras não passasse, se passasse ontem, teria muita dificuldade, de repente, numa final. Imagina pegar Real Madrid ou PSG na final, não, acho que ia tomar um massacre que nem o Santos tomou aquela vez como é que chama que você Barcelona. falou? Do Barcelona. Mas enfim, pessoal, é isso, tá? A gente fica aqui como dois. Eu gosto de futebol, mas que nem eu comentei nesses episódios aí, mais jogos mais importantes e é isso. Valeu por quem ficou até aqui. Se alguém tiver alguma sugestão aí de conteúdo para a gente conversar, fique à vontade, curte o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, tá? Ajuda esses criadores de conteúdos humildes aqui. Valeu! É isso aí, galera. Obrigado, até o próximo.